Es un gusto tenerlos acá. Ya estamos casi finalizando nuestra serie de charlas. Tenemos hoy y después más dos charlas y finaliza esta temporada. Empezamos después en septiembre o octubre la segunda temporada. Eh, lo que vamos a hablar hoy es sobre prácticas recomendadas en audiología. Para quem não me conheces, meu nome é Paula Rotea, eu sou audióloga. A mim me encanta falar muito deste tema porque durante muito tempo trabalhei com diagnóstico e a parte de adaptação de audífono. Então, agora que estou fazendo treinamentos, mais sinto estranho muito esta parte de trabalho junto com o paciente. Então, eu estou hablando con ustedes desde Brasil, São Paulo, y voy a tener Daniel junto conmigo, que está desde Buenos Aires, Argentina. Dani. Hola Paula, un gusto. Buenas tardes a todos nuevamente. Ya somos muchos conocidos de todas las semanas. Y para el que no me conoce, bueno, sí, como me presentó Paula, soy Daniel Rossi, yo me encuentro en Argentina y soy el responsable de toda el área técnica y de productos de la parte, ya sea de las prótesis y las partes electrónicas, para toda la región. En el webinar de hoy, como siempre, les voy a dar algunas indicaciones y algunos trucos y para que entiendan cómo es la dinámica. Todos ustedes están silenciados los micrófonos para poder tener una charla de Paula con mejor conectividad y sin ruido de fondo. A su vez, durante toda la sesión, por más que estén los micrófonos silenciados, al momento que Paula va hablando, ustedes van a poder hacer preguntas constantemente. Hoy el cuadro dice P y R, de preguntas y respuestas. Siempre era Q y A, pero estamos en español, así que le ponemos preguntas y respuestas P y R. Entonces, importante que todas las preguntas y dudas las tengan ahí, siempre que sea ahí. ¿Para qué? Para que al finalizar la charla, cuando haya muchas preguntas, podemos hacerlas de forma ordenada. A su vez, si tienen algún problema técnico, problemas de conectividad, sonido o alguien no está pudiendo ingresar, sí, ahí vamos a hacerlo muy, pero muy prolijos, me tienen que escribir a mí, pero por el chat, no en el cuadro de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier inconveniente técnico o problema me escriben por el chat, por privado, y yo les iré dando soporte a cada uno de ustedes. Dicho todo esto, bienvenidos nuevamente y que tengan una excelente charla. Paula, todo tuyo. Gracias, Dani. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de gestión audiológica de la discapacidad auditiva de los adultos. Hoy vamos a entrar más en adultos, pacientes más grandes y después, en 2 semanas más, vamos a tratar de la población pediátrica, que tiene características distintas. El objetivo de hoy es mirar estrategias para la mejor práctica y para el manejo audiológico del adulto con pérdida auditiva. Vamos a mirar aspectos técnicos para la selección, los ajustes, la verificación y validación de los audífonos y mejorar el manejo de discapacidad auditiva para el tratamiento. O que ocurre es que muchas veces estamos dentro de nuestra oficina, dentro de un tiempo muy corrido y dejamos de hacer partes que son muy importantes para el tratamiento de pacientes con discapacidad auditiva. Muchas veces hacemos una pregunta y basado en esta pregunta empezamos a hablar de que lo tiene los audífonos, ya ponemos en el software, en el oído del paciente y no escuchamos de verdad o que ellos esperan de estos audífonos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades y sobre cómo que vamos a manejar todo esto durante el percurso que el paciente está con nosotros. Entonces, vamos a tentar hoy montar una estrategia basada en datos reales para que el paciente tenga al final de todo
sus objetivos alcanzados y que tenga beneficios y que esté satisfecho, ¿ok? Vamos a mejorar la calidad de vida de este paciente. Entonces, el enfoque de hoy es un enfoque en colaboración con el cliente, con nuestro paciente. Entonces, creemos que vamos a disminuir la variabilidad de tratamiento, mejorar la satisfacción y beneficio y gestionar las expectativas. Entonces, vamos a poner en cuenta hasta dónde va el beneficio. Muchas veces tenemos pérdidas auditivas que tienen índices de reconocimiento de habla muy bajos y que tenemos conocimiento que no va a lograr 100% de la audición. El paciente tiene que estar muy atento a todo esto, porque senão al final va a ocurrir una frustración. La frustración no es solo del cliente, no es tratamiento, porque no tenemos un paciente que se va bien, ¿ok? Y el audífono se acaba indo para un cajón y cosas así, y no va a usar. Y esto ocurre hace mucho tiempo. La tecnología se va mejorando, né, poquito a poco, ahora con una velocidad más grande, y aún tenemos características del paciente que teníamos há mucho tiempo atrás, que no se logra o que quiere. Entonces tenemos que mejorar esta comunicación. Y vamos a hacer esto basado en las mejores prácticas de evaluação auditiva basada em evidências, o que a Academia Americana de Audiologia muito bem passa para nós e vamos tentar poner isto em nosso flujo de trabalho. Então, vamos mirar evaluação e configuração de objetivos. Então, vamos fazer toda a avaliação da parte auditiva e fazermos uma configuração do que vamos a lograr, qual é o nosso target, nosso objetivo dentro disto. Mirar os aspectos técnicos do tratamento, então, o que há de possibilidade, as características técnicas, se são pacientes que vão necessitar de reabilitação auditiva ou não, ou de outro tratamento, fazer orientações, assessoramento e seguimento, e, por fim, uma avaliação de resultados. Isto tudo faz com que o objetivo esteja mais concreto, e, ao final, o paciente compreenda o que hicimos do início até o final do atendimento. Muito bem. Então, temos dentro da avaliação e configuração de nossos objetivos com o paciente 3 áreas. Então, vamos fazer uma avaliação e diagnóstico auditivo. Vamos mirar a autopercepção das necessidades de comunicação que o paciente tem de si próprio e selecionar metas para este tratamento. E, ao final, evaluar a necessidade que não são auditivas. Ok? Então, vamos ver cada um desses 3 pontos para poner em nossas práticas diárias. Então, temos diagnóstico. Acá hacia abaixo há um fluxo de trabalho que temos evaluação, seleção, adaptação, verificação e validação. Isto é um fluxo de trabalho que fora hecho por DSL para o atendimento de niños. Pero por que não poner esta mesma sequência de atendimento para os adultos e adultos mais grandes também? Então, vamos seguir esta linha de raciocínio. Então, diagnosticar, vamos ver a magnitude da perda auditiva, qual é a necessidade de tratamento e vamos mirar se é um candidato a amplificação ou não. Vamos fazer isso nós, audiólogos, junto com otorrinos, laringólogos, vai depender de cada país que há suas formas de trabalho, pero temos que estar atentos a toda necessidade do paciente. Então, o requisito prévio para isso vai ser fazer uma anamnese completa, então, na búsqueda de uma história com todos os dados, a otoscopia e a avaliação auditiva propriamente dita, onde vamos começar com imitanciometria
emisiones otoacústicas, audiometría y audiometría de tronco encefálico. Entonces, todo eso puede ser parte de nuestra rotina. Muchas veces lo que ocurre, hacemos anamnese, hacemos una otoscopía, tenemos una audiometría vía aérea, quizá vía ósea, y ya partimos para adaptación dos audífonos, pero vamos a hacer un poquito antes. Então, o que vamos fazer é mirar cada ponto da audição. Então, como que está o conducto auditivo externo, oído médio, oído interno e hasta se for necessário a parte de nervo auditivo, principalmente quando há perdas auditivas retrococleares. Então, começamos acá com uma história completa para compreender o problema do paciente e o que está afetando a pessoa. Então, o paciente vai dizer, eu estou acá porque minha esposa diz que eu não escuto. Então, esta frase é muito pequena, é muito general, e nos diz que está allá não porque necessita, e sim porque alguém disse que ele não está escutando bem, mas para ele está tudo bem. Pero se vamos um pouquinho mais a fundo, empezamos a hacer perguntas, trazemos próximo a nós este paciente, vamos ter informações riquíssimas para o tratamento. Então, começamos com a história. Depois vamos fazer uma otoscopia para mirar a parte do ouído externo, imitanciometria para mirar como está o funcionamento da membrana timpânica, o funcionamento de ossículos, se há presença de rigidez, se há presença de secreção dentro do ouído médio, e também para mirar uma parte muito importante que é o reflexo acústico do músculo estapédio. Se há recrutamento, se não há recrutamento. Então, sempre que hacemos a imitanciometria, não ficar solamente na timpanometria, e sim também buscar como estão os reflejos. E o audiograma que vai passar para nós como que está todo o caminho, desde o ouído externo, médio e nossa cóclea. Perfeito. Então, com a história, o que devemos considerar quando é uma adaptação? Então, devemos buscar nesta história o que afeta o indivíduo, o que da perda auditiva realmente lhe causa algum tipo de moléstia, ok? Como é que hace de sua vida, que sua vida seja diferente e que devemos centrarmos no ajuste, ok? Então, não é só buscarmos os dados, se há dolor, não há dolor, se tem tínitos, se não tem tínitos, mas também estes outros aspectos que afetam a vida emocional e a vida social deste paciente. Há algo que devemos ter em conta, é necessário remitir este paciente a uma avaliação mais completa, porque às vezes vem de colega nuestro e viene solamente com alguns dados e devemos mirar junto com a história se há necessidade de fazer mais estudos, mais pruebas com este paciente. Acá há um tipo de anamnese, pero não necessita ser esse. O ideal é que cada um tenha sua anamnese dentro de sua oficina e que trabalhe com o mesmo tipo de pergunta com todos os audiólogos, até mesmo se tem audiólogos parceiros, clínicas parceiras, sempre tentar fazer da mesma maneira, para que essa história pregressa seja muito semelhante. Não enfoquemos na pergunta que está nisso, pero é o início para fazer um trabalho mais próximo com nossos pacientes, ok? Depois de hecho uma história bem detalhada, vamos fazer a otoscopia. Então, vamos mirar se há algum aspecto físico que devemos ter em conta, se há cerumen, se são cavidades mais grandes, que são de orejas operadas, de mastoidectomia radical, vamos ter mais cuidado com a impressão. Então, vamos mirar como que está este conducto e vamos ter uma dimensão de tamanho
qual é o audífono que vai estar bem para este conducto. Se é muito estreito, se tem mais curvas, se é um ouído que tem problemas de piel, entonces que no se puede cerrar mucho porque va a ocasionar más problemas, pero es el inicio del proceso para hacer una buena evaluación, es hacer la otoscopía. Después vamos a partir para la imitanciometría. No es siempre que tenemos dentro de nuestras clínicas un imitanciómetro. Sería el ideal, pero muchas veces no es el real. Pero sería bueno que el paciente viniese para nosotros también con esta información. Uno, porque vamos a mirar cómo que está este oído medio, entonces vamos a ver si hay una disfunción de tuba auditiva, que esta membrana está más retraída y cuando ponemos el son de los audífonos no va a estar pasando con tanta facilidad, si hay una rigidez por causa de otosclerosis o cosas así, pero también vamos a tener los datos de reflejo acústico, que nos da si este paciente tiene reclutamiento y si es un paciente que va a se molestar con sonidos muy fuertes. Porque tenemos dos maneras de hacer esta medición. Una de manera objetiva, que va a ser durante la imitanciometría, pesquisa de reflejo. Allá tenemos en cuenta que hay o no reclutamiento. Y después vamos a hacer de una manera subjetiva, que es durante la audiometría, que vamos a hacer una pesquisa de limiar de desconforto. Entonces, acá tenemos dos datos que van a nos ayudar con la selección y adaptación de prótesis. Si hay una pérdida conductiva, tenemos que poner más nivel de presión sonora en este conducto, porque el sonido va a tener que pasar por una parte, una área que hay más densidad, ¿ok? Y si son pacientes que van a necesitar de un cuidado junto con el otorrino. Entonces tenemos acá en nuestros softwares la audiometría, que se va a ser hecha o con fone de inserción o entonces con el auricular tradicional THD 39. Entonces, acá cuando hacemos la audiometría y ponemos la inserción, tenemos que mirar si este conducto hay espacio para poner la espuma de inserción. Si la espuma de inserción no muy chiquita y no va a dejar que se ocurra una fuga de sonido. Y el TLH39, el cuidado que vamos a tener es que no colabe el conducto, principalmente en los adultos más grandes, que hay un poco de flacidez, que no se colabe el conducto, porque esto va a provocar una pérdida de audición en agudos. Va a trazer para nós uma falsa perda de audição. Então, sempre temos que poner com cuidado para evitar este tipo de situação e enmascarar sempre que eu tiver necessidade. Hacemos uma pesquisa de frequências, que são as frequências estándar, pero se temos uma diferença muito grande entre 4.000, entre 2.000 e 4.000, vamos testar 3.000. Se temos uma diferença muito grande entre 2 e 4, vamos 2 e 4, vamos fazer 3.000. E se temos uma diferença de 20 dB, por exemplo, entre 500 e 1.000 Hz, vamos fazer 750. Entre 1.000 Hz e 2.000, vamos fazer também 1.500, porque assim vamos ter uma média, que sería la media tonal de audición más cerca del ideal, porque, por ejemplo, si pegamos la media tritonal de 500, 1.000 y 2, vamos a tener una mediana. Y si ponemos estos sonidos que son intermediarios de 750 y 1.500, vamos a tener 5 números que van a ser una mediana más próxima do que realmente es el nivel de habla de este paciente, ¿ok? Entonces, no tener miedo de hacer pruebas cuando es necesario, porque va a ser diferente ahora que estamos en el software haciendo ajustes de prótesis auditivas.
Recordar que quando hacemos audiometria por inserção ou por auricular estándar, estamos fazendo medições em nível de audição e não em nível de pressão sonora. E nossos audífonos vão estar oferecendo sonido em nível de pressão sonora, ¿ok? Muy bien. Hecha la parte aérea, vamos a hacer una pesquisa de conducción ósea. Entonces, la conducción ósea tenemos que tener cuidado por donde ponemos el conductor óseo, que no toque el pabilón, porque va a dar una sensación de vibración y va a dar una respuesta mejor en los graves y va a ocasionar tal vez un gap que no sea real. Siempre enmascarar, no podemos nos olvidar disso, e o cálculo de ganância vai estar distinto se ponemos no software a informação de via óssea. Então, temos acá uma demonstração de ganância quando ponemos no software os dados de via óssea. Então, há muito mais ganância. E quando não ponemos, o software toma que é uma perda neurosensorial e vai oferecer menos ganância. Então, um paciente com perda condutiva ou mista não vai ter tanto benefício. Então, acá é importante que sepamos. E no software, acá está em inglês, pero vai ser a mesma coisa em espanhol. Vamos ir em preferências e em preferências vamos editar e poner que sempre se use os dados de condução óssea para poner mais ganância. Essa correção vai ser estándar, então qualquer paciente que tenha informação de condução óssea, o software já vai fazer o cálculo de ganância. Depois, sobre os dados de UCL, aún dentro da avaliação, como eu disse há pouco, quando hacemos medidas de UCL, limiar de desconforto, vamos fazer medidas acá que não são objetivas, vão estar de acordo com o estado físico do paciente. Então, se hacemos uma prova de UCL ao início do dia, vamos ter uma resposta. Se hacemos a mesma prova ao final do dia, que o paciente está mais cansado, vamos ter uma outra resposta. Então, pode ocorrer um pouco de variação de acordo com o estado do paciente. Pero acá temos uma ideia de como que é esta sensibilidade para o paciente. Acá estamos com dados em 250 hasta 8.000, pero não há necessidade de fazer em todas as frequências, podemos fazer de 500 hasta 4.000, já temos uma ideia boa de como que está esta condição do paciente e vamos ajudar. E por que isso faz tanta diferença? Acá temos também um exemplo. O oído direito tem a informação e o oído esquerdo não tem esta informação. Então, assim que vai ser a ganância programada de los audífonos. Então, mirando assim, não há tanta diferença. Miramos que o oído direito tem limiares de sonido suave, médio e forte, mas juntos não há tanta diferença de compressão. E já o oído esquerdo, que não tem esta informação, vai poner mais compressão, então há mais diferença entre as saídas não, as entradas de sonidos para o cálculo. Pero, quando vamos acá, neste ícono, e selecionamos para não ver em modo de ganho, de ganância, pero em modo de salida máxima, podemos mirar a grande diferença que há quando ponemos ou não a informação de UCL. Na vista de salida máxima, acá no ouído direito, onde há a informação de salida máxima, se há um espaço mais grande de rango dinâmico. E acá do lado esquerdo, onde não ponemos, o software, por segurança, vai predizer que há uma sensibilidade auditiva. Então, vai poner
um rango dinâmico mais baixo, ok? E isso, GN hace em seus softwares para proteger o paciente. E vai depender de nós poner esta informação. Acá é possível ver de maneira mais fácil. O lado esquerdo, que não tem informação, está aqui hacia abaixo. O lado direito, hacia arriba, tem espaço. E mira, quando ponemos a ganância, como o ouído direito se beneficia mais com ganância do que o ouído esquerdo, que vai estar mais retraído, ok? Vai estar mais condensado numa área dinâmica mais pequena. Além das informações, rango dinâmico, também a audiometria, a parte de informação de habla é muito importante. Uma que é para termos em conta se os limiares auditivos estão corretos, que as informações que o paciente ha passado estão corretas, e outra que é para ter em conta como que vai ser a compreensão de habla do paciente depois com os audífonos. Se há uma pontuação de habla muito baixa, temos conhecimento de que este paciente não vai lograr entender muita habla. Se é um paciente que tem muita dificuldade de compreensão de habla sem audífono, quando ponemos os audífonos com muita compressão, também vai ter mais dificuldade de compreensão de habla. Teríamos que quitar um pouco de compressão para ter mais informação de espectro de habla. E há também dentro desta parte de pontuação, dentro de nossos softwares, em menu, se vamos hacia arriba em menu, podemos poner os dados de índice de reconhecimento de habla. E com isto, alguns algoritmos como de direcionalidade podem tomar a decisão qual é o melhor ouído que vai ser enfoque e qual é o melhor ouído que vai ser o monitoreio de ambiente, ok? De ao redor. Então, é uma audiometria completa. E agora, nós temos uma ferramenta mais em nosso software que é a audiometria in situ. E que hablamos sobre isso há 15 dias, 2 semanas atrás. Empezamos a fazer audiometria in situ. Então, para que acá tenemos, hacemos um recuerdo, a audiometria padrão, onde hacemos via aérea, via óssea, UCL, pruebas de habla, vai ser parte de uma evaluação. E quando hacemos a audiometria em si, hace parte de uma adaptação. Então, a audiometria in situ não vai a ser, como que se diz em espanhol, não é a mesma coisa que a audiometria, não vai tomar o lugar de audiometria, ok? Então, há distintos dados que temos com as duas informações. Então, com a audiometria, hacemos em uma clínica, com uma cabine acústica, um audiômetro, hacemos uma bateria de pruebas e medimos o nível de audição. Usamos auriculares calibrados para isso e o resultado é parte de um diagnóstico. Enquanto com audiometria in situ, os resultados que temos é um resultado de um ajuste. Então, podemos fazer com o paciente onde quiera que esteja, usando o software de los audífonos, e vamos fazer as medidas em nível de pressão sonora. Então, é uma parte importante, onde quando o paciente está usando seu próprio molde, seu próprio receptor e oliva, podemos ter em conta qual é a quantidade de nível de pressão sonora que o paciente realmente escuta com os audífonos. Então, vai ser um complemento de audiometria, ok? Que podemos fazer. E, al final disto todo, temos as pruebas de potencial evocado. Eu não vou aprofundar muito acá, pero hace parte da evaluação ter em conta os potenciais evocados. Então, uno que hacemos mais rotineiramente é o ABR, onde vai ser uma resposta de tronco, é uma resposta
de estímulo más corto, no estamos tan a nivel de córtex auditivo, pero podemos a través de una ABR determinar los niveles de umbral auditivo. Então, para pacientes que não contestam bem a uma audiometria tradicional, vamos fazer o ABR. Para pacientes que simulam perda auditiva ou coisas assim, vamos usar a resposta de tronco cerebral, ABR, que podemos fazer de várias maneiras, usando o estímulo clique, que nos vai dar limiares, umbrales, que vão estar entre 2.000 e 4.000, ou podemos fazer por frequências específicas, através de estímulos Tone Burst. E aí vamos ter em 500, 1.000, 2.000, 4.000, fazendo pesquisa mais específica. E o estado estável, que é uma ferramenta boa para pacientes que têm perda auditiva severa a severamente profunda. Pacientes com audição com perda leve, não é muito bom usar estado estável, pero isto é outro tema. Pero temos que ter em conta que para algumas pessoas vai ser importante fazer pesquisas de potenciais evocados. Muito bem. Então, fizemos esta parte de avaliação, que é uma avaliação com diagnóstico, com pruebas objetivas e subjetivas. E agora vamos investigar qual é a autopercepção do paciente sobre suas necessidades, como que o paciente percebe por que está allá com nós em la clínica. Então, temos aqui, nós vamos estabelecer necessidades de comunicação específica, por que o paciente está lá, se é porque necessita conversar com sua família, porque necessita participar de reuniões, porque queres escuchar a uma televisão, e quais são suas expectativas. Se é um paciente que já ha escutado, audífonos, é muito difícil de se acostumar e coisas assim, ou se já tem experiências prévias de ou de conhecidos, e criar objetivos de ajuste específico para este paciente. Então, no processo de seleção, este processo de seleção de audífono, hoje não falamos solo em audífono, pero hablamos de um ecossistema. Se é um paciente que a ele gostaria muito escutar películas na televisão, temos que oferecer acessórios inalâmbricos que vão ajudar com isto. Então, hace parte desta investigação saber se vamos oferecer outras facilidades a eles, ok? E os objetivos são fundamentais para quantificar estes benefícios da amplificação. E para quantificar, o que vamos a usar é uma série, algumas encuestas. Então, temos o COSI, o AFAB, o HHIE, o HHIA, que são ferramentas boníssimas para fazer perguntas para nossos pacientes. A mim me gusta muito o COSI. Então, COSI é uma encuesta que vem da Universidade da Austrália, da NAU, onde podemos pôr em ordem quais são os 5 principais objetivos deste paciente. Escuchar a uma televisão, compreender a habla no ruído, conseguir ter uma vida social melhor. Então, colocamos acá suas necessidades e ponemos quanto que isso é importante para ele ou não. O que temos que ter em conta é que estas encuestas têm que estar em nossa língua nativa. Então, se há em português, se há em espanhol, é esta que devemos usar, ok? Porque são encuestas que foram validadas para usar em nossa língua, que a tradução não ha cambiado o sentido original destas frases, ok? A mim me gusta também de usar o HHIE, que hacemos para pessoas mais grandes, ou então o HHIA, que é para adulto, onde podemos mirar aspectos emocionais, sociais da perda auditiva, como que a discapacidade auditiva está, como que se diz, está prejudicando ou
a vida del paciente. Entonces, acá nosotros ponemos que eso hace parte de una evaluación, pero al final de todo el proceso vamos a hacer las mismas preguntas para validar este proceso, ¿ok? Entonces, vamos a ver los objetivos cognitivos y afectivos de este paciente que está con nosotros. Se quer mejorar su conversación con un cónyuge, se quer mejorar la comunicación con altavoces, sentir menos vergüenza y angustia durante la comunicación. Entonces, todo esto es importante. Esto nos aproxima mucho del paciente cuando empezamos a hablar de real objetivo de estar allá con nosotros. Después de hecho esto, vamos a ayudar en la selección de características de amplificación. Entonces, vamos mirar, como yo dije, se va a necesitar de un accesorio inalámbrico, micrófonos direccionales. Si es un paciente que va a necesitar de sistema FM, entonces tenemos que ter audífonos con sistema DAI, gestión de ruido ambiental, compresión de frecuencia, todo eso. Y vamos cuantificar los beneficios para al final saber cuánto que el paciente está satisfeito con nuestro trabajo, ¿ok? Perfecto, entonces acá vimos cuáles son las expectativas, su percepción en relación a la pérdida auditiva y ahí después vamos a evaluar necesidades no auditivas. Entonces, por muchas razones, las personas retrasan para venir hasta nosotros poner audífonos. Hay estudios que muestran que tarda en media 7 años hasta que una persona adulta va hasta una, una clínica de audífonos. O porque no acepta, el problema viene poquito a poco, porque parece que es una persona más, más grande, más vieja, no sé si así que se dice en español, pero es una persona con mucho más edad. Entonces, esto tarda un poco para aceptar el problema y ya está nosotros. Vamos a determinar qué aspectos contextuales y no auditivos justifican una evaluación adicional. Se va a necesitar de una ayuda psicológica, se va a necesitar de una ayuda de otro profesional. E de igual que a discapacidade auditiva afeta em aspectos da vida, ok? Fatores auditivos que podem trazer déficit de comunicação. Muito bem, estes aspectos, há duas classificações que vão ser internamente ou externamente. Então, internamente é um deterioro cognitivo. Nós sabemos que pacientes que têm perda de audição no logran tener informaciones más nuevas. Entonces empiezan a se olvidar porque no comprendieron bien. Activamente van a teniendo más problemas. Hay un recuerdo de situaciones anteriores, pero las nuevas situaciones empiezan a no escuchar bien y no formar ideas perfectas sobre el tema. Características da personalidade, então suas expectativas, e vamos também mirar se há déficit visual, déficit manual para o manejo de los audífonos. Também é uma pessoa que quer poner el SIC, porque a ele lhe parece mais pequeno, mais estético e coisas assim, pero não tem mais destreza manual para poder manejar. Então, mirando esta expectativa, nós vamos trabalhar com ela e dizer por que não há como atingir esta expectativa. E experiências prévias com a amplificação. E avaliação externa vai ser quais são seus hábitos ocupacionais, se são pessoas que viajam com frequência, participam de eventos sociais, ou se são pessoas que estão mais dentro de casa, com seus filhos, com seus netos, mais mirando na televisão. Então, todas essas informações que vamos mais a fundo. E os audiólogos devem ser conscientes dos fatores que não são auditivos e que podem afetar nosso prognóstico exitoso, ok? Então, temos que ter em conta todo isto.
Quanto a aspectos tecnológicos, vamos mirar seleção de los audífonos. Então, isto é o que mais hacemos. Muitas vezes temos um audiograma, viene para nosotros, antes de estar el paciente con nosotros, miramos la pérdida auditiva y vemos, para este voy a poner esto, 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 porque hay en stock, está tudo más fácil. Pero hay todo un trabajo anterior a esta parte de selección. Entonces vamos ver estilo del audífono que va a estar bien para la pérdida y para expectativa, qual é a quantidade de oclusão que se pode ocasionar ou não ocasionar, se há necessidade de controle de volume, ou o controle de volume pode ser feito por aplicação no telefone celular, ou então com controle remoto, adaptação monaural versus binaural, muitas vezes para localização vamos a usar o binaural, pero há pessoas que têm uma simetria muito grande, onde ponemos dos audífonos e é pior do que poner uno solo. Então, temos que fazer um estudo bueno de esto para ajudar o paciente. Como eu disse, se vamos necessitar de circuito DAI para um sistema FM ou telebobina, processamento de ganância, conformação de frequência. Então, qual é o ancho de banda que têm estes audífonos, salida máxima, então se está dentro do umbral de incomodidade, múltiplos programas, hoje quase todos os audífonos já têm mais programas em suas memórias, redutores de ruído e o controle de feedback. Então, todo isso tem que estar muito bem hecho em nossa cabeça de acordo com as necessidades do paciente. E vem uma parte muito importante que é o controle de qualidade. Depois que miramos todas as características que este paciente necessita, é mirar se estes audífonos estão bem. Então, há diversas situações. Muitas vezes, o laboratório técnico não está junto de nós. Então, vem um molde, vem um hecho à medida, e quando vamos poner en el paciente, não está bem. Então, para que não ocorra frustração, temos que antes mirar como estão estes audífonos, poner em uma câmera anecoica e fazer medições de acordo com a hoja técnica. Mirar se está conectando bem estes audífonos, se a ventilação está bem também, se não há obstruções. Todo isto tem que ser verificado antes de estar com nossos pacientes. E isso faz parte da adaptação e também já faz parte de uma verificação destes audífonos. E muitas vezes não hacemos. Eu trabalhei em uma província acá em Brasil, onde o laboratório estava em outra província. Então, muitas vezes eu recebia os audífonos e tinha uma expectativa de poner, então já chamava o paciente, pode vir que está listo, mas quando venia, às vezes havia algum problema e o paciente já estava junto comigo em la mesma oficina. Então, eu comecei a fazer um controle de qualidade para não ocorrer a frustração. Adaptação e verificação de los audífonos. Então, acá é a parte de verificação com tubo sonda. É onde vamos medir se realmente o nível de pressão sonora que queremos que o audífono dê realmente está oferecendo a membrana timpânica deste paciente. Então, temos duas coisas, verificação e validação. A verificação na medida que determina se os audífonos cumprem com um estándar determinado, é uma verificação objetiva, e vamos ter a validação, que vai ser feita com encuestas como SCOSI, FAB, reconhecimento de habla e ruído, que é uma verificação subjetiva. Então, a verificação objetiva ela é muito importante fazer. É onde temos em conta se a regra de cálculo que escorremos está bem, se o audífono que tem é uma adaptação aberta
realmente está cumplindo a função de manter este conducto auditivo aberto. Vamos mirar a direccionalidade dos micrófonos, se estão funcionando bem, a compressão de ruído, é tudo onde objetivamente vamos verificar que está haciendo de maneira correta. Então, eu não vou muito dentro da verificação, pero hacemos 3 medidas bases. Ponemos solamente el tubo sonda no conducto auditivo y vamos a mirar la amplificación natural que tenemos en el conducto sin los audífonos. Generalmente tenemos una amplificación de 19 dB de acuerdo con el formato. Después vamos a hacer una segunda medición, que es cuando ponemos los audífonos apagados en el oído y vamos a hacer una medición de cuánto de esta amplificación natural quitamos poniendo los audífonos y al final inseremos los audífonos y vamos a mirar si la ganancia está dentro de aquello que nosotros gostaríamos que estuviese. E vamos verificar não só os sonidos que estão suave de 50, 65, 85, mas também vamos mirar a saída máxima destes audífonos. Vamos fazer uma verificação de verdade. ¿Por que verificar? Porque está dentro da melhor prática. Temos estudos que, quando hacemos um autoajuste dentro do software, solamente 35% se vão estar bem. Os outros 65% não vão estar, porque temos que levar em conta a anatomia do ouído do paciente, que é distinta. Há ouídos mais estreitos, mais amplios, mais anchos. Então, este nível de pressão sonora cambia. Podemos ter a mesma perda auditiva, o mesmo audífono, pero a quantidade de amplificação vai se comportar distintamente de acordo com cada paciente. Então, é importante verificar. Aumenta a probabilidade de recompra, então, há estudos que os pacientes se sentem melhor quando hacemos este tipo de verificação, se sentem mais tranquilos para estar com nós, mais confiantes. Há reduzido número de audífonos en el cajón, aumenta a satisfação em benefício. Sobre a base de investigação, reduz o número de visitas de seguimento, então o paciente não vem tanto com nós e se utiliza objetivos frente a dados subjetivos. Então, temos que levar em conta que quando ponemos audífonos no paciente e perguntamos como que está o sonido, ¿me escucha bem? Hablamos mais despacio, hablamos mais bajo, caminhamos por o local de atendimento, e isso tudo é subjetivo. E quando hacemos uma verificação, temos uma prova objetiva de que realmente o espectro de habla está satisfatório, que a saída máxima não está passando do nível de desconforto do paciente. E temos também acá estudos que a média de PTA, que é a média tritonal, não é um predictor, não prediz se vamos ter um bom rendimento com a prótese ou não. Então, miramos allá, há uma média tritonal que vai de leve a moderado, então está ao redor de 40, e há uma outra pessoa que tem uma perda que está ao redor de 75. Não há como dizer, mirando solamente o PTA, que se vai estar bem ou não. Então, acá há um estudo que se fora feito com habla no ruído versus uma média de tom puro, que é o PTA. E quanto mais abaixo, mais dificuldade, mais hacia arriba está melhor. Quando estamos em um silêncio, se escuta melhor com uma perda leve, e a perda moderadamente severa, há uma variação, assim como ocorre quando está em el ruído. Então, mesmo tendo uma perda suave
um PTA não tão prejudicado, a pessoa no ruído vai estar com dificuldade de compreensão de habla. Então, o que temos que fazer é uma investigação objetiva. Acá há outro estudo que nos mostra um paciente que tem acá uma resposta com a regra prescritiva NAO. E depois há uma comparação com diversas marcas de audífonos, onde se põe em el first fit, em um autoajuste. E mira como não importa a marca do audífono, pero como se está lejos de uma adaptação com a regra de cálculo validada, tanto para sonidos suaves, quanto para sonidos de habla, quanto para sonidos fortes. Então, quando hacemos as verificações, colocando o micrófono sonda, tendo o target, o ajuste fino vai estar muito mais cerca do que queremos oferecer a nossos pacientes. Acá outro estudo que nos mostra também em distintas marcas de audífonos, quando hacemos o first fit, como que está lejos do que se hace com uma regra prescritiva. Então, quanto mais abaixo está o valor, melhor está a resposta. Então, acá é now. Acá é quando hacemos first fit, acá é quando usamos el now, e este em verde é a diferença entre os dois. Então, mira como dependendo de los audífonos, el first fit com uma regra validada, a diferença que vai ocasionar. Então, temos que poner regra validada e verificar estes com equipos. Acá também há um outro estudo que fora hecho por Cochin, que é este Market Track 8, que nos vai mostrar que como que o paciente se sente quando hacemos o processo de investigação e verificação. Então, o paciente se sentiu bem, se sentiu muito satisfeito quando fora hecho pruebas em uma cabine acústica, em 92%. Objetivo, as medidas do objetivo também se foram boas em 96%. E quando se fizeram medidas de desconforto, também o paciente teve um resultado de 98% de satisfação. Então, medidas objetivas de ouído real também ocasionaram uma boa percepção. Então, o que temos é que o paciente hace menos visitas a nós quando verificamos do que quando não verificamos. Então, há uma satisfação maior. E também, ao largo do tempo do ano, os pacientes vão vir menos vezes com nós. E isso nos vai propiciar novos pacientes, em vez de estar com os pacientes que têm dificuldade de adaptação. Então, às vezes, há um investimento maior, pero o retorno vai ser melhor. Então, não perdemos tempo fazendo verificação. Nós ganhamos em satisfação. Nós vamos a mirar quanto que estamos fazendo de bueno de nosso trabalho, porque o que ocorre é, o paciente vai com nós uma vez, depois hacemos uma chamada e perguntamos como que está com os audífonos, e nos diz, a mim me molesta, está muito forte, então não compreendo a aula. Se hacemos uma verificação, temos o mapa em nossa cabeça, sabemos se está no target ou não, para poder orientar a este cliente. E, por fim, fazer a verificação traz um valor emocional, valor de qualidade, intenção comportamental. Então, há menos decepções e o paciente tem disposição a pagar. Um paciente que está dentro deste fluxo de trabalho, que desde o princípio colocou objetivos com nós, que os problemas o que a eles lhe incomodava fuera solucionado, vai estar melhor ao final, porque há um acordo com nós. Então, com avaliação,
fijamos objetivo, e isto é nosso contrato com o paciente. Avaliação e diagnóstico auditivo, vamos verificar o tamanho do problema do paciente. Os aspectos tecnológicos do tratamento e assegurar-se que reconozcam os aspectos físicos e as possibilidades, que tenham em conta as soluções e o controle de qualidade nos vai mostrar se entregamos o prometido. Ok? Então, a ideia é que empecemos a fazer isso. Temos o tempo muito corrido, hoje estamos aislados, hacemos atendimento à distância, pero não vai a quitar toda esta parte com nossos pacientes. A primeira visita é muito importante. É importante termos 1 hora e 30 em uma primeira vez, para depois diminuir quando hacer retorno com nós outros. Era isso que eu queria passar para vocês. Acabei hablando mucho, no sé si hay preguntas, Dani. ¿Cómo andás, Pau? Perfecto, súper claro. Hablaste mucho, pero wow, mucha información era también. Bien, te hago una pregunta que nos hacen acá, ¿sí? Es larga, así que yo te la voy a ir leyendo de a poco y si hay algo que no me entendés, la volvemos a hacer, ¿sí? Sí. Dice, el SNR, como dato de la logoaudiometría, corresponde a la intensidad en decibeles donde la curva logoaudiométrica pasa el 50% de porcentaje de discriminación, o sea, el umbral de captación, o la intensidad donde logra llegar al máximo porcentaje de discriminación en la logoaudiometría. No, se logra quanto consegue poner a mais de intensidade. Me parece que vai hasta 40 em nosso software. Então, quanto mais de intensidade logra poner. No sé si respondí la pregunta. Bien, la persona que nos hizo la pregunta, si me puede volver a escribir por preguntas y respuestas, si fue clara, si no la volvemos a reformular. Mientras tanto hacemos otro. Bueno, y aclaraba, esta persona nos aclara que le interesa porque sinceramente eso no lo consideraba en sus prácticas. Así que está agradecida por la información que brindaste. Ay, qué Bien. bien. Otra pregunta también es que si recomendás verificar directamente desde Surfit cambiando la regla Audiogram Plus por otra regla validada, pero siempre desde el software de adaptación. Se está cortando un poco el sonido, pero la pregunta es si yo recomiendo usar la regla propietaria o regla validada. ¿Esto? No, la pregunta es que si cuando haces la verificación, si lo recomendás hacer directamente desde Surfit, cambiando la regla. ¿Me escuchás? Sí. Bien, cambiando la regla, poniendo una regla validada, pero si vos recomendás siempre hacerlo desde el software. El importante es que siempre que hace una verificación es que se use una regla del software, tiene que ser la misma que se va a ser verificada, que es comparar naranja con naranja, banana con banana. No importa que se haga la investigación de oído real desde el software ou se vai ser em separado, pero tem que estar sempre verificando. Se é um paciente que está bem com a regra proprietária, se verifica com a regra proprietária. Se é um paciente que necessita de mais conforto, mais audibilidade, cambie a regra para uma validada, que é a mais recomendada por os profissionais de saúde, pero verifique sempre NAO com NAO, DSL com DSL, regra proprietária com regra proprietária. Perfecto, perfecto. Está súper claro y acá me escribe que ella logró mejores ajustes haciéndolo desde el software, así que lo recomienda. Está bueno. Okay. Pero súper claro que siempre tenemos que hablar de la misma regla validada. Bien. Tengo otra, dice, ¿en qué momento de la adaptación sugerís realizar REM? ¿En la selección, el primer control o después? Va a depender del paciente. Entonces es así. Si es
un niño, que no es el caso de hoy, mas si es un niño, es durante la selección. Entonces, vamos a poner una cámara anecoica y mirar si aquel audífono va a estar dentro de DSL. Se tú tienes prática com a parte de REM, sí se pode fazer desde o primeiro momento da adaptação, já se pode pôr os audífonos junto com o tubo sonda e já hace o primeiro ajuste basado em medições. Agora, se já tomaste muito tempo daquele paciente com perguntas, o paciente já está muito cansado, podemos fazer uma segunda visita. ¿Sabes? Porque às vezes não está muito muy atenta a este tipo de equipo, entonces puede hacer, pero lo importante es que hágalo. Perfecto. Tengo otra que creo, a ver, yo te la voy a leer tal cual. Viene referida a la pregunta del modo prescriptivo que estábamos hablando antes, si era NAL, NAL, pero viene referido a eso. Dice, ¿se evalúa lo que el paciente usa habitualmente? O sea, ¿se usa lo que el paciente usa habitualmente o lo paso directamente a NAL? Depende de cómo está este paciente. Si es un paciente que ya viene con una regla propietaria hace mucho tiempo, no tiene quejas, está bien, vamos a mantenerlo. Si es un paciente que está con quejas, así cambiamos. ¿Ok? No hay una cosa que es correcta o no, pero es el momento que vamos a hacer basado na dificuldad del paciente. Perfecto, súper claro. Ahí ya me pone que ok, que se entendió. Bueno, por el momento creo que no tenemos más preguntas. Fue la verdad que súper claro todo. Tenés muchos palabras de felicitaciones de que la charla fue muy buena. Así que eso es poesía para nosotros escucharlo y se lo transmito a vos, Paula, que tenés muchos buenos comentarios de gracias por tanta Gracias. buena información. Es Así mi que bueno, agrado. ya estamos con esto, no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces, yo agradezco a todos por estar junto de nosotros una vez más. Si hay preguntas, si tienen alguna duda y quieren escribir por correo electrónico, por favor lo hagan. Va a ser un gusto contestar a ustedes. Entonces, que tengan un buen final de día y hasta la próxima. Gracias a todos, que sigan bien, cuídense y nos vemos la semana que viene. Gracias, Paula, por todo nuevamente. Gracias, Gracias a Dani. todos. Chao, chao. Chao.